Hoje prestamos uma homenagem especial ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, César Miola. Reconhecemos sua incansável dedicação à transparência, à ética e à fiscalização dos recursos públicos, bem como sua preocupação com a educação e com a primeira infância. Por essas contribuições tão relevantes, concedemos a ele a medalha municipalista Fernando Dias Oliva, símbolo de nosso respeito e admiração. Nosso muito obrigado por nos acompanhar neste momento especial ao nosso conselheiro César Miola, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Fernando Dias Oliva foi vereador em Santos, São Paulo e o presidente fundador da UVB. Convido o presidente Gilson Consati para que faça a entrega da medalha ao conselheiro César Miola, com os aplausos de todos vocês. Pessoal, só para vocês entenderem, essa medalha mérito municipalista Fernando Dias Oliva, somente o então governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, recebeu, o então governador do Tocantins, Carlesso, e o ministro do TCU receberam essa medalha. O conselheiro Miola é a quarta personalidade a receber a medalha Fernando Dias Oliva, que foi o presidente e fundador da UVB, e para nós é um marco de quem faz a diferença. O senhor que é do Conselho do Tribunal de Contas, conselheiro técnico, não político, e que tem entendido a importância que é o parlamento municipal, as políticas públicas. O conselheiro Miola tem um papel fundamental na questão da educação, tem na primeira infância um trabalho fantástico também, que nós precisamos avançar nessas questões, e também a questão, como a Tricom, de fazer com que os tribunais de contas do país tenham algum pensamento mais próximo, os estados terem uma definição mais conjunta, porque até então os tribunais de contas pensam, do Rio Grande do Sul pensa de um jeito, do Tocantins pensa do outro, o outro estado pensa diferente também. Dou um exemplo do 13º. O Rio Grande do Sul, eu sou vereador desde 1º de janeiro de 93, então faz tempo, né? Eu sempre recebi 13º. Alguns municípios do Nordeste e outros estados não recebiam porque o Tribunal de Contas dizia que não podia receber o 13º. O nosso Tribunal de Contas sempre apoiou o 13º nas câmaras de vereadores e nas prefeituras municipais. Então, conselheiro, é uma homenagem singela, mas é de coração pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu espírito público e pela sua forma de levar a mensagem aos homens e mulheres do Brasil através da Tricom, do Tribunal de Contas e da sua pessoa. Que ele vai estar de aniversário daqui uns dias, nós vamos, em vez de tomar salva de palmas, cantar os parabéns para o conselheiro Miola. Todo mundo, pessoal? Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns ao conselheiro César Miola. Agradecemos a presença a todos os vereadores, mais uma vez, assessores, secretários municipais e lideranças presentes nesta solenidade. Solicitamos que cumpram rigorosamente os horários da programação,
contribuam de forma efetiva para o melhor proveito deste encontro. Neste momento, desfazemos... Vamos desfazer, então, neste momento, a mesa de cerimônia de abertura e convidamos, então, para a sua explanação, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, César Miola. Passamos a palavra, então, ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, César Miola. Eu vou falar de lá. Pessoal, mais uma vez eu peço a gentileza de todos para manter o silêncio aqui próximo ao palco. Peço a assessoria da UVB também que nos ajude aí, né? Assessoria da UVB que nos ajude com o pessoal. E eu peço a gentileza de quem quiser conversar, que se coloque mais lá para o fundo e não aqui na lateral do palco, para que a gente não tenha prejuízos na palestra. Obrigado. Muito boa tarde. Minha saudação, embora o dispositivo já tenha sido desfeito, ao querido presidente da UVB, e agora então já vou utilizar a nova nomenclatura da entidade, vereador Gilson Consati, nosso conterrâneo. Quero cumprimentar todas as vereadoras e vereadores aqui presentes, na pessoa da vereadora Júlia Haas, que estava aqui, que fez a sua saudação antes, do município catarinense. Aliás, antes de dar seguimento nas saudações, eu devo registrar que, com muita frequência, eu falo a públicos numerosos. E, via de regra, esse público numeroso é constituído majoritariamente por mulheres, porque trato muito do tema da educação, da primeira infância, de políticas sociais, onde normalmente as gestoras são elas, gestoras mulheres. Já nos parlamentos de todas as casas do Brasil, nós temos uma participação ainda muito pequena das mulheres, seja no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. E acho que essa é uma tarefa, é um desafio. Esse representa um propósito de atuação de uma entidade legitimada politicamente como essa, no sentido de estimular e de fazer valer os mecanismos legais, inclusive existentes, para que haja uma ampliação da participação feminina nas nossas casas legislativas. Eu sei que não é fácil essa competição aqui ao lado, as pessoas estão entusiasmadas, felizes por confraternizarem, estão aqui aproveitando do momento festivo, então eu vou procurar não me demorar, embora tenha procurado estar aqui hoje atendendo esse convite, porque tenho grande respeito, profunda consideração pelo Poder Legislativo, de todas as esferas da federação e particularmente em relação aos municípios brasileiros. O meu reconhecimento e o fato de que, talvez muitos aqui não saibam, comecei a minha vida pública no municipalismo. Trabalhei durante 10 anos em municípios de pequeno porte do estado do Rio Grande do Sul, fundamentalmente no Poder Executivo, mas também prestei assessoria à Câmara de Vereadores do meu estado. E saudando o Poder Legislativo, quero cumprimentar o deputado Edilson Brum, que aqui está, deputado da Assembleia Legislativa do meu estado, do estado do Rio Grande do Sul, que já foi prefeito também, e que é irmão de um estimado colega meu, o conselheiro Edson, meu reconhecimento ao Poder Legislativo e a sua relevância para o Estado Democrático de Direito. Bem, antes de falar sobre alguns pontos que considero relevantes, não há nenhuma aula magna aqui, porque eu não tenho essa pretensão, eu quero também agradecer a homenagem que recebi da UVB. Presidente, ao dizer que eu sou a 4ª pessoa agraciada, me distinguiu e me concedeu muito mais do que mereço nessa minha caminhada. Mas recebo com muita alegria, com muito orgulho, vou guardar entre as honrarias que tenho destacadas no meu gabinete de trabalho, e devo também lhes dizer que nunca
Em Priscila Oliveira, que está aqui comigo, acompanhando da minha equipe. Eu nunca fui saudado pelo meu aniversário por uma plateia tão grande como aconteceu hoje. Acontece que no dia do aniversário da UVB, no dia 16 de novembro, eu mandei uma mensagem ao presidente Gilson Consati e disse a ele: somos quase da mesma data. Eu também, na prática, já sou um sexagenário, porque no dia 20 de novembro foi a data do meu nascimento, depois meu pai registrou no dia 28, lá no interior, e eu venho do interior profundo, o cartório era distante, então era mais prático trocar a data de nascimento para não pagar aquela multa que eventualmente era cobrada naquelas situações. Então celebro no dia 28 de novembro o meu aniversário, mas agradeço muito pelo gesto de carinho, por essa homenagem que recebi aqui, e disse, presidente Gilson, não sei se chegou a me ouvir, que é motivo de muito orgulho, muita honra para mim receber essa homenagem, e vou tomar a liberdade de compartilhá-la com o meu tribunal, com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com a Tricom, entidade que presidi até há pouco, e que quero aqui começar dizendo: contem com os tribunais de contas do Brasil no cumprimento daquela que talvez seja a mais relevante da missão reservada ao Poder Legislativo, sobretudo ao Poder Legislativo local, que é a função fiscalizadora, a função controladora. Todos nós sabemos, nas aulas básicas de direito constitucional, aprendemos que o parlamento tem diversas funções, mas normalmente são chamadas duas, não é? A função legiferante, da produção legislativa, e a controladora. Nós poderíamos chamar também a função julgadora, quando o prefeito tem as suas contas julgadas pela Câmara Municipal a partir do parecer prévio do Tribunal de Contas. Mas se tivesse que destacar e evidenciar uma, eu colocaria essa função fiscalizadora em relevo. Porque ninguém melhor que as vereadoras, os vereadores que estão ali vivendo a realidade epidérmica local, acompanhando na execução das obras, na prestação dos serviços, nos serviços da área da saúde e da educação, nas eventuais irregularidades, têm condições de agir, de dialogar com o Tribunal de Contas, de interagir. E isto aqui não é um discurso retórico, é algo que nós estamos desenvolvendo com força e com entusiasmo no controle externo brasileiro. Uma aproximação com os nossos, aspas, parceiros mais próximos, que são os legislativos. Portanto, não deixe de procurar os seus tribunais de contas, as consultorias técnicas. Todas as nossas casas têm escolas de contas para oferecer capacitações. E essas situações que foram trazidas aqui pelo presidente Gilson Consati, gravíssimas que são, serão levadas por mim aos meus colegas do controle externo para que olhemos esse assunto com ainda mais cuidado, porque é inadmissível qualquer ato que tenha o condão de desvio de finalidade, de fraude, de peculato, eventualmente, como aqui se suscitou como perspectiva de estar acontecendo. O Tribunal de Contas tem condições de colaborar, e eu lhes digo mais: cobrem do presidente Gilson que ele cobrará de mim se isso não estiver acontecendo, porque nós precisamos, de fato, valorizar, dignificar e, se me permite dizer, ressignificar até um pouco desse papel do Poder Legislativo local. E por conta disso, eu queria lhe trazer brevíssimas reflexões aqui, porque tenho consciência de que não devo me demorar, como eu disse, porque a competição aqui ao meu lado tem uma força muito grande. É dizer da importância do parlamentar, a parlamentar, tomarem para si alguns temas que ainda representam verdadeiros déficits, lacunas, dívidas do poder público para com a sociedade brasileira. E começo pela educação infantil. Começo falando disso para dizer o seguinte: pode ser que nos municípios, de cada um que aqui estão, esse não seja um problema relevante, que todas as meninas e todos os meninos tenham vagas na creche, que todas as meninas e todos os meninos estejam matriculados na pré-escola, que haja um transporte escolar de qualidade, que a alimentação escolar é balanceada com os nutrientes necessários para garantir uma refeição ou as refeições necessárias para as crianças, sobretudo aquelas da mais tenra idade. Mas vamos partir da hipótese que não seja sempre assim, e vamos convir que não é. O que é que estamos fazendo nós,
Nós, que eu digo nós, controladores, nós legisladores, quando olhamos para o orçamento público que nos é remetido, e lá não encontramos dotação suficiente para garantir a vaga na creche, a vaga na pré-escola, para não garantir o piso do magistério, a professora e o professor, quando nós sabemos que há insuficiências graves e às vezes há alocação de recursos para outras questões. Eu ouço muito, mas muito mesmo, o argumento do poder discricionário. Ora, o prefeito e o vereador têm liberdade de fazer as suas escolhas, definir as políticas públicas. Sim, isso é verdade. Mas há uma prioridade que está na Constituição Brasileira de 1988, que é exatamente a prioridade que deve ser destinada à criança, ao jovem e ao adolescente. Está lá no artigo 227 da Constituição. Então, enquanto houver uma família, uma mãe e um pai procurando vaga em creche ou sem atendimento na pré-escola, eu não posso falar em discricionariedade, por exemplo, para contratar uma banda de música para fazer um show, uma festividade, quando crianças não são atendidas na escola. Não se diga que há a escolha prioritária aí, porque a prioridade não está sendo atendida e foi ditada pelo Constituinte. E isso se faz com o olhar no orçamento. E não é o Tribunal de Contas que aprova o orçamento. Quando muito, depois vai zelar pela sua efetivação. Quem tem legitimidade democrática para decidir é o Poder Executivo e é o Poder Legislativo. Agora, eu costumo dizer, há algumas questões que são intransigíveis, não podem ser objeto de transição, de negociação, que é exatamente uma situação como essa. Então nós precisamos, agora estamos discutindo provavelmente nas nossas câmaras de vereadores o orçamento para o exercício de 2025, não é verdade? E logo em 2025 as vereadoras e os vereadores eleitos vão tratar do PPA, o Plano Plurianual. Não pensem, não tratem essas figuras como formalidades. O ministro Carlos Aires Brito costumava dizer, e ainda diz certamente, que depois da Constituição, a lei mais importante do país é a lei orçamentária, porque nada se faz fora do orçamento. E se algo se faz de maneira irregular, inconstitucional ou ilegal. Então, no PPA, na hora do PPA, vamos ver qual é a situação da primeira infância no município, porque a Constituição diz que é obrigação precípua do município cuidar da primeira infância. Muitos municípios brasileiros destinam recursos, por exemplo, para o ensino médio e para o ensino superior. Mantém bolsas de estudo, programas de transporte escolar. Alguém vai me dizer, mas César, é importante que o município fomente, apoie o estudante universitário. Sim, mas se ele apoiar o universitário, ele vai deixar, se não tiver condições, se tiver condições, atenda, é o melhor dos mundos. Mas a prioridade do município é a educação infantil e o ensino fundamental. Porque se nós não cuidarmos da base, nós vamos tratar de uns poucos privilegiados que chegaram lá no topo dessa caminhada. Nós queremos que todos tenham acesso ao ensino superior, evidentemente que sim. Mas a Constituição estabelece essa prioridade. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação tem uma exigência clara. O município só pode investir recursos no ensino médio e no ensino superior se tiver atendido plenamente as suas obrigações com a primeira infância, por exemplo, e com o Fundamental 1 e com o Fundamental 2, e com recursos adicionais, além dos 25%. Aliás, sobre recursos adicionais, muitos municípios brasileiros, no tempo da pandemia, não aplicaram o mínimo de 25%. Deveriam ter aplicado até o final de 23, por força da emenda constitucional 119, e também digo que muitos ainda não fizeram. Vamos olhar para isso. Isso é o poder fiscalizador atuando na realidade local, sabendo das especificidades que ali existem. Outro tema que eu gostaria de ventilar aqui, porque impacta mais de 2.000 municípios brasileiros, regimes próprios de previdência social, os chamados RPPS. Para os que estão vinculados ao regime geral, isso que eu vou falar vai soar estranho, não terá interesse. Mas os regimes próprios de previdência no Brasil, em sua grande maioria, são deficitários. Apresentam graves problemas de sustentabilidade e é preciso olhar para essa situação. Em alguns casos, são
sem fazer exagero na minha figuração, são verdadeiras bombas que poderão explodir sem condições depois de garantir o pagamento dos benefícios. O meu estado, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o estado brasileiro que tem o maior número de regimes próprios de previdência do Brasil. 330 municípios gaúchos têm regime próprio de previdência. Procurem o Tribunal de Contas se acharem necessário para buscar orientação. Estamos tratando de um tema absolutamente sensível, não só para essas pessoas, servidoras e servidores públicos e suas famílias, mas para a própria sustentabilidade econômica do país. Não é exagero dizer isso. Outro tema que eu gostaria de ventilar rapidamente aqui, pedindo a compreensão pelo ritmo acelerado da fala, mas acho que é a melhor maneira de conduzirmos essa abordagem. É o tema da saúde. Existem muitos gargalos, nós sabemos. Aliás, certamente que os vereadores que estão aqui, inúmeras vezes batem as portas do Poder Executivo, da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, demandando, está faltando professor naquela escola, aquela direção é isso, tem problema aquilo, tem evasão, tem abandono, a atenção básica não está funcionando, a ambulância não está dando conta da demanda existente e por aí segue. Então, nós temos que voltar os olhos para algo muito básico, muito essencial. A atenção básica é responsabilidade dos municípios. O Sistema Único de Saúde, ele é muito bem estruturado, muito bem concebido, e vou lhes dizer, apesar das dificuldades que enfrenta, inclusive de financiamento, nós temos que nos orgulhar do Sistema Único de Saúde. Alguém dirá, mas não funciona bem na minha cidade, há muitos problemas. Há em todos os lugares, provavelmente. Mas sabe lá o que é ter um plano de saúde que atende a mais de 200 milhões de pessoas? Olha, eu estou olhando aqui para a plateia, eu trabalho no serviço público, vou completar agora 43 anos. 10 anos em prefeituras e 33 anos no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Lá eu fui um pouco de tudo. Auditor de controle externo, fui procurador de contas, sou conselheiro, já presidi o TCE, vivo intensamente a realidade da administração municipal. As pessoas da minha geração, um pouquinho mais novas e as mais velhas, vão lembrar o que era a saúde pública antes do Sistema Único de Saúde. Não era. Não era. Ou se tinha a tal da carteirinha do INPS ou um bom plano de saúde, ou nós dependíamos da caridade, das santas casas de misericórdia, dos programas assistenciais, dos sindicatos de trabalhadores rurais, daqueles municípios onde a população rural tem essa expressão. O Sistema Único evoluiu muito. Eu não era secretário da saúde, o meu município não tinha secretaria da saúde, que era muito pequeno. E outra coisa, um parênteses, há dificuldades financeiras hoje? Há. Tentem voltar para antes de 1988, o que era a receita municipal naquele período. Era muito menor em termos reais. Fundo de participação dos municípios, nós lutávamos nas campanhas municipalistas para que ele chegasse a 14%. Que é isso hoje? Hoje praticamente é o dobro disso, um pouco menos. O ICM, na época, porque não tinha o S, era 20%. E o S, o serviço de hoje, forma parte das chamadas blue chips do ICMS, turbinando a arrecadação. Mas os encargos cresceram, Mas tudo isso faz parte de um processo de aprimoramento. Então, cuidar bem do SUS, cuidar bem das demandas, uma atenção especial com as pactuações na área do terceiro setor. Não estou aqui estigmatizando, mas vamos olhar com lupa as parcerias, os conveniamentos com organizações privadas, não por si, porque a Constituição prevê que pode haver parceria, mas muitas vezes se terceiriza aquilo que não pode ser delegado, se deixa de controlar, não se controla o prestador de serviço, e muitas vezes as terceirizações são espaços para desvio de finalidade, para não cumprimento da exigência constitucional do concurso público, para o acolhimento dos protegidos, da autoridade da hora. Então nós temos que prestar atenção nisso. É preconceito? Não é. Não pode? Pode. Mas tudo tem que ser muito transparente.
tudo tem que ser muito controlado. E há uma espinha dorsal da qual não se pode abrir mão. Quem define política pública e quem faz a gestão estratégica é o poder público. São os gestores, são os secretários, são os dirigentes, são aqueles agentes que têm a responsabilidade, inclusive, perante o próprio Tribunal de Contas, se for o caso. Uma outra questão que eu queria abordar, podem ver que não tem nada de aula magna, que é uma espécie de checklist mesmo. Mas depois de 40 anos convivendo nesse ambiente, algumas coisas se repetem tanto que a gente entende que precisa abordar. Transparência ativa, lá nos portais. Nós temos ainda muitos problemas de transparência no Poder Legislativo Municipal brasileiro. A Tricom tem um Programa Nacional de Transparência Pública que avalia todo ano os portais do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do próprio Tribunal de Contas, do Ministério Público. E o que é que nós temos verificado? Uma ligeira melhoria nessa série de 3 anos, mas ainda os maiores déficits estão nos municípios e dentro dos municípios, nos municípios menores. Paradoxalmente, ali, qual é a dificuldade para ser transparente num município pequeno, com a tecnologia que hoje existe? No tempo que eu trabalhava nas prefeituras, sabe como é que se fazia a publicação de um edital de licitação pública? Se a lei, eu sou do tempo do Decreto-Lei 200, depois do Decreto-Lei 2300, depois 8666, que agora já não vigora mais. A gente, dependendo da licitação, publicava no quadro de aviso, como se aquilo fosse publicidade. Mas era o que tínhamos para o momento, não era? E quando se tratava de um edital de tomada de preço, concorrência ou leilão, se colocava então uma tirinha no Diário Oficial, e tinha que ser assim porque era muito caro, estava caro. Então isso não era transparente, isso não era publicidade real. Hoje não há argumento para não ser transparente. Não vamos tergiversar. Não é transparente quem não quer ser transparente. Porque existe recurso tecnológico, existe equipamento, as empresas prestam serviço se for necessário, os profissionais da comunicação e DTI estão aí. Repito, eu posso não ser muito amável com esta fala, mas não há argumento para não ser transparente. E a transparência é uma garantia para o próprio gestor. Quanto mais nós colocarmos informação em público, tem um bordão, né? Quem não deve, não teme, primeira coisa. Segundo, se há um problema acontecendo e alguém vai olhar aquela informação, o gestor de boa-fé vai receber bem a denúncia, a crítica, vai dizer, está me ajudando, vou corrigir esse problema. Afinal de contas, o prefeito não pode estar presente em todas as decisões, mesmo numa cidade pequena. Eu trabalhava em cidades pequenas, tínhamos dificuldade com determinadas matérias. Então, transparência deve ser um foco, uma atenção. Precisando, procurem o Tribunal de Contas. Na internet nós temos um guia de transparência que é utilizado em todo o Brasil pelo sistema Tribunais de Contas. Deve constar. E não são apenas os relatórios de gestão fiscal, os editais de licitação, os contratos. Vamos colocar o que é básico. Por exemplo, quem são os profissionais de saúde lotados naquela UBS? Quem são os professores dotados naquela escola? Qual é a carga horária daquele profissional? Isso é dedo duro? Não, isso é controle social. Nós temos que saber disso. A população tem o direito de saber e o poder público tem o dever de informar. Aliás, a gente costuma dizer que transparência envolve o dever do poder público de informar e o direito público subjetivo do cidadão de se informar e de ser informado, não precisando pedir. É claro que há informações que são preservadas, são sigilosas, envolvem a intimidade e a privacidade. Tudo bem, mas isso ninguém discute. É tranquilo, você tem que proteger mesmo. Agora o demais tem que publicar. Inclusive tem que publicar algo que parece muito estranho. Quem são as empresas da minha cidade, por exemplo, que são beneficiárias de incentivos fiscais quando eles existem? Até um tempo atrás havia dúvida quanto a isso. O Código Tributário Nacional foi alterado, não há mais questionamento. O governo federal, inclusive, divulgou recentemente. Por que é que a remuneração deste cidadão que vos fala, a vossa remuneração, se não está, deveria estar na internet? Por que está lá? Transparência.
Então, por que o gasto tributário, né, que é o incentivo fiscal, a desoneração, não aparece? Tem que aparecer, sim, nós temos que trabalhar exatamente por isso. E voltando rapidamente ao tema da educação, vejam, o primeiro plano de educação depois da Constituição de 1988 foi em 2001. Vigorou até 2011, plano decenal. Naquele plano, a meta 1 do PNE dizia que se pretendia chegar em 2011 atendendo 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche. Não se cumpriu, muito longe disso. O novo plano só foi votado em 2014, para vigorar até 2024 e agora foi prorrogado para 2025. Qual é a meta? A mesma meta, de 2001, jogando ela para já 2025, então. 50% das crianças de 0 a 3 anos. Não vamos chegar provavelmente a 40% ao final de 2025. Quem são as crianças que não têm vaga em creche? São as filhas das famílias mais aquinhoadas, da classe média alta? Não são. São as crianças das famílias pobres. Essa é a dura realidade, verdade, sem qualquer tipo de tergiversação. Então, esse compromisso com essa faixa etária é fundamental. Alguém me dirá, não, mas 0 a 3 anos não é obrigatório. Obrigatório é a partir dos 4 aos 17, porque envolve a pré-escola até o ensino médio. Não é bem assim. Não é bem assim. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Supremo reconheceu que todas as famílias que buscarem matrícula em creche têm direito a essa vaga. A família não é obrigada a matricular a criança de 0 a 3 anos. E nós sabemos que às vezes não querem mesmo, por questões culturais. Municípios com territórios grandes, zona rural, população ribeirinha, isso não é fácil mesmo de atender, é claro. Alguém dirá, você ignora essa realidade? É claro que eu não ignoro. Mas eu não ignoro que há centros urbanos, como no meu estado, cidades de grande porte, onde a taxa de atendimento é de 15%. Onde é que ficam essas crianças de 0 a 3 anos, enquanto seus pais, suas mães pegam o ônibus e vão trabalhar na capital? Quem cuida dessas crianças? E depois nós temos que enfrentá-la na frente, eventualmente, a criminalidade, a política compensatória, a cota. E tem um detalhe, já há estudos científicos demonstrando que os investimentos feitos na faixa etária de 0 a 3 anos se pagam com folga na economia do país. Mais uma coisa, fala-se muito da chamada plasticidade do cérebro das crianças da faixa de 0 a 3 anos. Há coisas que ela não assimilou, habilidades que não foram estimuladas não mais serão. A Fundação Abrinq tem uma frase que diz assim, não há EJA para a educação infantil. Ou você cuida desse atendimento na idade certa, ou isso não vai ser mais recuperado. Diferentemente do Fundamental 2, do ensino médio, que eventualmente, com a EJA, você não tem outra alternativa, é um caminho a ser seguido, e que bom possa ser, porque reinsere essas pessoas, esses brasileiros, essas brasileiras, uma perspectiva melhor de vida. Outra coisa que acontece muito Brasil afora, em todas as regiões, evasão e abandono. O que nós fazemos com as crianças? Deixam de frequentar a aula. O que a rede municipal de educação faz quando uma criança deixa de frequentar a sala de aula? Ou quando não é matriculada no ano seguinte, caracterizando a evasão? Eu acho que a função do vereador tem que olhar muito para esses aspectos, muito para essas questões que tocam na vida das pessoas e que vão fazer diferença no futuro do país. Essa transformação que nós precisamos. Às vezes criticamos. Outra questão aqui. Outra questão. Quantas vezes eu bradamos em defesa de reforma tributária, de redistribuição do bolo tributário, o pacto federativo tem que mudar porque os municípios precisam de mais recursos. Alguém já ouviu esse discurso alguma vez na vida? Todos nós ouvimos e fizemos. Só que muitos municípios brasileiros, e não são poucos, não exercem a sua competência tributária.
às vezes se quer legislar sobre os impostos da sua competência, no caso até aqui, ISS, IPTU, contribuição de melhoria, taxas, etc. Quando legislam, muitas vezes não lançam o tributo. Então não tem como cobrar se o tributo não foi lançado, isso é básico. Lança, mas não cobra. Se cobra, às vezes é um faz de conta que cobra, mas de fato não cobra mesmo. Aí não cobrando vem a prescrição. E aí assim, mas o meu município, alguém dirá, meu município é um município carente, muito pobre. Eu não tenho atividade econômica. Bem, ninguém quer fazer fúria fiscal. Se a capacidade contributiva é mesmo mínima, reduzida, nós não podemos espoliar o contribuinte e fazer confisco. Não é isso que se quer. Mas eu falo pelo meu estado. Muitos municípios, embora pequenos, e o Rio Grande do Sul tem mais de 200 municípios com até 10 mil habitantes, muitos municípios pequenos poderiam cobrar tributos que não estão cobrando, ou estão cobrando muito aquém. Então, cada um precisa fazer a sua parte nesse processo. E aí entra o papel da fiscalização do vereador. Quando eu vou olhar para o demonstrativo da receita, a receita tributária própria, por exemplo, e o valor é quase zerado, e eu conheço que o município tem algum potencial de tributação, o que eu faço? Eu ignoro isso porque isso gera impacto político e eu vou só ter prejuízo se eu tocar nesse assunto, mas então a gente é seletivo, não pode ser seletivo. A função de controlar é uma das mais ingratas, é o que eu diga. Mas a sociedade nos delega poder exatamente para isso, para legislar, para fiscalizar. A mim, no meu caso, da minha instituição, para fiscalizar, é o meu papel. Via de regra, contrariando o interesse. A gente não quer antagonismo. Nós queremos colaborar com os gestores, queremos dar as mãos para os gestores. E olha, temos feito muito isso no Brasil. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, não é o caso agora. Mas são responsabilidades indelegáveis que nós temos que assumir. Até porque vai passar o período do mandato e nós vamos deixar algum legado. Que legado nós vamos deixar? A função do vereador, a função do parlamentar, a minha função de controle, me faz sempre lembrar da parábola bíblica dos talentos, né? Conhecem bem essa parábola? Mesmo os não cristãos certamente já ouviram falar daquele senhor e tendo muitas propriedades, muitos bens, e indo para uma terra distante. Eu não sou um conhecedor muito profundo da Bíblia, então sejam tolerantes com as minhas limitações aqui. Mas, enfim, ele vai para uma outra região e transforma lá o seu patrimônio em lotes, né, em talentos, e dá uma quantidade para uma outra quantidade maior para outro, uma quantidade maior para o terceiro. Passado um tempo, ele vem tomar contas, cobrar. O que fizeram daquilo? E aquele mais acanhado, mais temeroso, mais preocupado, entrega de volta exatamente o que recebeu. Olha, eu cuidei bem, eu não me arrisquei, mas está de volta aqui. Mas parece que a Bíblia fala, eu sei que o Senhor é o homem severo, que colhe onde não planta, uma coisa assim, portanto estou devolvendo. Já o outro investiu, e o outro duplicou, o quinto duplicou, etc. e tal. Será que nós vamos chegar ao final da nossa missão dizendo que devolvemos aquilo que recebemos? Simplesmente, olha, nós cumprimos burocraticamente o nosso papel? Isso me parece que não é razoável, não é justo. A cidadania espera muito mais de nós. Muitas pessoas que estão aqui certamente foram reeleitas agora, nesse período. Não importa se foram ou não, estão aqui investidas por um mandato popular. Se não foi renovado, vai até o final do ano. E nada mais nobre da democracia do que o mandato popular. Então vamos valorizar tudo isso a partir dos eixos da legislação orçamentária. E nós agora, se faltasse algo para cumprirmos bem com a nossa missão, nós temos agora a inteligência artificial, fazendo uma revolução em todas as áreas. Nós não sabemos bem o que significa. Eu não sei bem ainda o que significa. Agora uma coisa é certa. Vem um novo tempo pela frente, vem um novo mundo, um novo terreno de possibilidades e de oportunidades. Nós temos que aproveitar. Dizer que isso vai trazer efeitos perversos, eventualmente nefastos, é possível.
todos os avanços da história da humanidade tiveram algum tipo de consequência, e nem por isso nós deixamos de defender e a nossa vida melhorou. Qual era a expectativa de vida que os nossos pais tinham, né, quando eles nasceram? Qual é a nossa hoje? Qual será provavelmente a dos nossos filhos e netos? Então nós temos que trazer esse ativo, que é uma linguagem muito do nosso meio, para fazermos coisas boas. Aliás, Santo Agostinho tem umas frases lapidares que eu gosto muito de repetir. Uma delas diz assim: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Conceito que vale muito para o administrador público, para o legislador, para o controlador. E vou terminar com uma outra frase de Santo Agostinho, que eu repito muito, que diz que a esperança tem duas filhas lindas. Isso vale para nós todos. Agentes públicos, nós somos agentes públicos, investidos de mandato popular, vitalícios, efetivos, comissionados, contratados, nós somos agentes. Isso vale muito para nós. Santo Agostinho diz que a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. Tem a ver com os talentos. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como são ou como estão. E a coragem, exatamente, a determinação para mudá-las. Então, que vocês me permitam essa informalidade, tenham muito êxito nessa missão, cumpram bem essa missão de serem delegatários da vontade do poder popular. Contem sempre com o Tribunal de Contas do seu estado, da sua região. Muito obrigado.